Olá, você sabia que o livre-arbítrio que você tem foi Deus que te deu? Você sabe como Deus criou a mulher? Você sabe como Ele instituiu o casamento? E também a família? Bom, é sobre esse assunto e outros que a gente vai falar agora aqui nesse vídeo. E se você chegou até aqui, não esqueça, esse é o nosso tempo com Deus. E a gente vai passar esse tempo juntos. E eu convido você, que a gente vai aprender bastante hoje sobre o capítulo 2 de Gênesis. Então, vem comigo, vamos para o vídeo. Paz do Senhor, querido, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, é uma bênção para que a gente possa aproveitar esse tempo e falar desse assunto tão maravilhoso que é a palavra de Deus. Então hoje, começando agora, a gente vai fazer uma reflexão que esse vídeo aqui de hoje é uma continuação do vídeo anterior. Então se você não assistiu o vídeo anterior, que é do capítulo 1 de Gênesis, eu convido você para assistir, vou deixar o card aqui em cima, você clica aí, volta, assiste, e depois você vem aqui e continua no capítulo 2 de Gênesis, que vai ser a complementação daquele assunto anterior. E você pode observar a gente falando um pouquinho sobre o vídeo anterior, para que a gente possa fazer essa conexão. A gente observa a criação de Deus. E através dessa criação de Deus, que Deus fez tudo maravilhoso, os animais, as plantas, o sol, os astros, as aves do céu, os peixes, os animais, e por fim criou o homem como a coroa da criação. A gente vê tudo isso aí e enxerga as maravilhas de Deus e o quão nós somos devedores a Deus. Nós não temos como pagar tudo que Deus fez. Deus até hoje cuida de nós, não é verdade? Deus nos dá o alimento que a gente precisa para a nossa sobrevivência. É Deus que nos dá. A terra produz para a gente, foi Deus que deixou. As águas, Deus deixou água para a gente. Também sem água a gente não conseguiria sobreviver. Então nós somos muito, mas muito devedores e a gente não tem como pagar essa gratidão que nós temos por Deus. Não há como pagar. Então a gente enxerga tudo isso no capítulo 2 de Gênesis. Então somos eternos devedores a esse Deus. Nós podemos observar também no capítulo 1 de Gênesis, ainda concluindo esse assunto para trazer para o capítulo 2, nós podemos observar, eu vou colocar aqui para você ler comigo. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Já no final do capítulo 1, diz assim, ó, Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Olha que maravilha. Deus observou tudo que ele havia feito, viu que realmente era muito bom. Esse versículo dá uma reflexão muito boa, porque você observa aqui que Deus viu. E eu gostaria de perguntar a você, como você tem visto tudo que está ao teu redor? Você já parou para pensar nisso? Como é que eu tenho me colocado, em que posição para ver as pessoas, para ver meu filho? Como você tem visto seu filho, sua filha? Como você tem visto seu marido ou sua esposa? Seu namorado, sua namorada, como você tem visto? Como você tem visto teus irmãos, teus familiares, teus vizinhos, teus amigos? Como você tem visto? No trabalho, o teu chefe, como você tem visto? É interessante que a gente perceba como nós estamos percebendo as pessoas. Será que eu estou fazendo a leitura correta? E é interessante que esse julgamento nos dá uma situação bem interessante, porque a partir dessa decisão nossa, a gente vai conseguir perceber qual a visão que a gente está tendo daquela pessoa e em que isso vai refletir na minha vida. Porque se eu ver aquela pessoa de uma forma boa, aquilo vai ser muito bom para mim. Mas quando a gente vê alguém que a gente parece que não se agrada, aquilo faz mal, né? Então é muito importante que a gente tenha como esse versículo aqui, Deus viu tudo que fizera e eis que era muito bom. É bom, todas as vezes, já deixo para você também pensar sobre isso e serve também de ensinamento, que você todas as vezes, quando vir alguma coisa, quando olhar alguma coisa, pense, se Deus estivesse olhando, como seria esse olhar? Se eu olhasse com os olhos de Deus, como será que eu via essas coisas que estão ao meu redor, as pessoas que estão ao meu redor? Esse meu amigo ou minha amiga, ou aquela pessoa que eu não fui muito bem com ela. A gente tem aquela desculpa de dizer assim, não, com esse não, esse aí não bateu, não foi com a minha cara, né? Uma linguagem bem popular. Ou então não encaixou, não deu certo, não consigo conviver. Mas você pare para pensar, nós somos pessoas que temos Deus na vida, os que já se confessam e têm Jesus no seu coração.
Nós temos Cristo, nós temos Deus na vida. Como será que Deus estaria olhando para aquela pessoa quando de repente eu possa não ser tão afeto dela, né? Como será que Cristo veria aquela pessoa? Como será que Cristo falaria com ela? Será que eu estou fazendo isso como Cristo faria? Ou como Deus gostaria que eu fizesse? Então, essa reflexão fica para você e que você realmente pense bastante sobre isso. E um escritor chamado Gilbert Chesterton, eu vou colocar aqui na tela para que você leia também. Ele fez uma mensagem, uma frase sobre isso, e é algo muito importante que eu separei para compartilhar com todos vocês. A frase diz assim, leia comigo. O homem que contempla a vida com os olhos de Deus sempre achará algum valor, mesmo nos piores indivíduos, e alguma bondade por toda parte. Olha que maravilha! Então, quando a gente passa a enxergar as coisas, ver com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus, a gente consegue entender e sentir até um prazer, uma satisfação, né? Uma calma, uma paz em poder olhar para aquela outra pessoa, aquele nosso irmão ou irmã, a gente olha para eles, mas com um olhar de amor, um olhar de ternura, de carinho, de aconchego, de quem gostaria de abraçar e realmente ajudar aquela pessoa no que ela estivesse precisando e também causasse amor. Isso é o que Deus gostaria que nós realmente fizéssemos e nunca criássemos contenda, tá? Que isso fique no seu coração, que você guarde esse início dessa frase. Mas eu gostaria já de dizer, se você está aqui, então por favor, nos ajuda a levar essa mensagem. Já agradeço, porque muita gente, vocês têm nos ajudado, nós estamos cada dia crescendo, mas é com a ajuda de vocês que tem nos apoiado. Então, eu gostaria de dizer, nós estamos trazendo conteúdos bons, conteúdos bem estudados e preparados, e gostaria de falar para você mais uma vez, escreve aqui embaixo, clica aqui embaixo, deixa o teu like, compartilha, não deixa de comentar. Quando você comenta também é muito bom para a gente. Você diz se está gostando do vídeo, você faz perguntas, você pode até colocar também sugestões de vídeos, de temas para vídeos. Então, enfim, participe conosco, é muito importante que você esteja conosco em todos esses momentos. Tenha certeza que a tua atitude está ajudando a evangelizar, a levar a palavra de Deus a esse mundão aí enorme através da internet, através do YouTube. Então esteja conosco, compartilha isso aqui, se inscreve no canal se não inscreveu e vamos embora que Deus está com a gente. E a gente pode observar também, olhando o capítulo 1 de Gênesis, a criação, Deus também criou os animais, né? A importância que existe na sequência, os animais. Depois, por último, veio o homem. É importante a gente observar, naquela época lá no jardim, eles não ficavam se devorando em si, porque o pecado ainda não havia entrado no mundo. Mas, infelizmente, depois do pecado isso aconteceu. Mas é muito legal a gente observar isso, que o homem, ele não tem como ser comparado nunca com o animal. O homem ele veio depois, o homem é a coroação de toda a criação de Deus. O homem veio para dominar, para controlar, para organizar toda a criação de Deus. Nós sabemos que o homem tem umas características que não dá de jeito nenhum para comparar com o animal. Por isso que a gente tem que saber, entender e fazer essa diferenciação bem direitinho. Olha, no caso do homem, por exemplo, ele tem inteligência, tem a moralidade, a criatividade, a consciência de si mesmo. São características morais e espirituais que ele tem, que ele herdou, que Deus deu para ele, né? E isso só existe no ser humano. O animal não tem isso. Nós sabemos que os animais são muito legais e hoje em dia a gente tem os pets, né? Que são a gracinha e é muito bom, eles fazem parte praticamente da família. A gente trata como se fosse membro da família e há até pessoas que chamam, vem para o pai, vem para a mãe, aquela coisa toda que acontece com carinho porque os pets são realmente muito fofinhos. Mas a gente precisa entender que é preciso a gente ter um limite no sentido de a gente lembrar que aquele pet ele não pode ser de maneira nenhuma idolatrado, tá? De uma forma muito grande, como infelizmente acontece, né? As pessoas exageram um pouco. Não que nada contra pet ou animais, não. Os animais precisam ser cuidados, muito bem guardados, observados, bem com tutores sempre, né? Tudo dentro dos conformes mesmo, para que eles sejam bem cuidados. Mas falando pelo lado espiritual, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido, para não criar esse exagero. E, antes de tudo, a gente tem que lembrar. Lembrar de quê? Lembrar do Criador do nosso pet, né?
A gente não pode esquecer. Sabe, quando você olha para o seu pet assim, você pensa, nossa, Deus fez uma coisa muito boa. Deus me deu esse presente. Então glorifique o nome de Deus. Deixe que o nome de Deus seja glorificado até pelo fato de você ter esse pet na tua vida. Tá certo? É importante também nós observarmos outra situação que vem junto com a criação de Deus. Deus criou o ser humano ser sociável. Ah, mas como era sociável? Existem, infelizmente, algumas pessoas que falam que Adão ele ficou como se ele tivesse ficado deprimido no Éden, por isso que Deus havia feito a mulher. Não tem como a gente nem pensar, cogitar isso. Porque, olha, para pensar. Se o homem estava no melhor lugar do mundo, no paraíso, ele não tinha conta para pagar, ficava chateado com nada, ele estava super tranquilo, a comida era a melhor que tinha, a água era a melhor que existia, ele estava diariamente na presença de Deus. Então, não existia a possibilidade nem o espaço para o homem criar essa depressão. Não tem como a gente ver, não há como enxergar isso. Impossível. Esse não teria sido o motivo que Deus fez a mulher. Na verdade, Deus criou a mulher porque o homem, ele é um ser social. Ele não pode viver isolado. Nós somos seres que vivemos em sociedade. Esse é um dos principais motivos que Deus fez a mulher. No caso, quando Deus fez a mulher, ele tirou a mulher do próprio homem. Ele não trouxe a mulher de fora, não fez ela de um outro componente externo. Não, ele tirou o homem dentro dela. A mulher é parte do homem. A mulher, ela é junta do homem. Algumas pessoas costumam até falar assim, né, que a mulher não foi tirada do pé para não ser capacho ou ficar por baixo do homem, nem da cabeça para que ela não o domine. Mas, na verdade, a mulher foi tirada da costela, do lado, para que ela fique embaixo do braço, bem guarnecida, bem aconchegada aqui do nosso lado. Então, mulheres, vocês são maravilhosas, vocês são muito importantes na vida da criação, vocês também são muito importantes para Deus. Vocês também foram colocados aqui com a missão de procriar, de gerar pessoas, de encher a terra. Vocês têm uma missão linda e isso vocês carregam com vocês. Foi Deus que deu a vocês. Parabéns a vocês, porque Deus olhou para vocês com esse olhar tão bonito e tão maravilhoso. Mas preste bem atenção, na Bíblia não existe espaço para feminismo nem machismo, nem outra possibilidade de pensamento que possa vir a ocorrer. A Bíblia, todos são iguais. O homem está ali junto com a mulher, trabalhando junto, e a mulher junto com o homem. Todos trabalham juntos para que consigam realizar os desejos, o pensamento e a vontade de Deus aqui na terra. Né? Essa é realmente a vontade de Deus para com a criação da mulher. O fato do homem ter sido criado, essa criação traz alguns valores. E é importante que eu citar aqui, eu quero citar 3. Por exemplo, a família faz parte, é um dos valores que veio com o homem. O homem e a mulher, quando se unem, houve o casamento. A instituição do casamento está aí. Mas após o casamento, houve a família, que é uma instituição também de Deus, a mais importante. Com isso, com essa junção, houve a comunidade. Foi criando a comunidade. Eles foram se reproduzindo e foi criando a comunidade. Olha aí a necessidade de viver em comunidade. Isso faz do que? O ser humano um ser social. Por isso que o ser humano, através de um homem, de uma mulher, que procriam, né, que tem seus filhos, sua prole, ele realmente é um ser social. Por isso que Deus fez a mulher. É interessante a gente observar que naquela época não havia uma lei, ou leis, né, como a de Moisés mesmo, ainda não havia sido escritas. E então eles apenas tinham ordens de Deus, coisas bem simples para ser feitas. E mesmo assim eles tiveram dificuldade. Mas era tudo muito simples, porque não existia problema, não existia dificuldade naquele lugar. Era tudo maravilhoso. Mas assim, eu gostaria que vocês lessem comigo aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 a 28. A gente sabe que o homem foi colocado realmente no jardim com o objetivo de cuidar de tudo. Era como se fosse um zelador, um administrador, uma pessoa que cuidasse realmente de tudo. E nesse texto que eu citei para vocês, vou ler comigo aqui, Gênesis capítulo 1, dos versos 26 ao 28. Leia comigo.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Veja, aqui realmente fala e mostra qual a ordem que Deus tinha dado para o homem. E o homem precisava fazer só isso. Não existia uma lei gigante que viesse a reger o homem. Não, era simples. Crescer, multiplicar e cuidar e dominar sobre tudo. Era muito fácil. Mas o homem, mesmo assim, ainda teve dificuldade para cumprir esses requisitos, né? Com a importância que o homem tem sobre a terra, e é muito bom que ele reconheça que a liderança, a chefia deles, diante de uma sociedade, de um país, né, o ser poderoso, como as pessoas chamam, tudo isso, na verdade uma posição que Deus permite que a pessoa tenha. Não é o orgulho da pessoa que vai dizer, não, eu sou, eu posso. Infelizmente, devido ao pecado, essa soberba, esse orgulho, ele entra no coração do homem e domina e faz com que o homem tenha esses pensamentos. E às vezes começa a achar que é melhor do que outros, começa a achar que é superior a outros, ou que é uma raça diferente. Não, nós viemos todos da mesma família, nós somos todos filhos de Adão e Eva, somos uma única família, filhos de um único Deus, viemos de um único lugar, nós temos um único Deus. Há pessoas que querem dizer que somos diferentes, que somos de etnias diferentes, porque nós somos diferentes. Não, somos todos irmãos, filhos de Deus, oriundos da mesma família. E há homens que aproveitam isso para pisar, para humilhar, para massacrar pessoas. Tenha certeza que o homem foi feito para abençoar e cuidar. Mas essas pessoas que usam o contrário, essas pessoas podem fugir aqui, podem se esconder, mas não se preocupe, tudo na vida deles está reservado, porque eles não vão deixar de se apresentar diante de Deus. E naquele grande julgamento lá, realmente eles vão prestar conta diante de Deus de tudo que fizeram. Se foi bom, glória a Deus. Se não foi bom, eles vão ter que prestar conta e não vai ser barato o que vão ter para pagar. Agora a gente vai entrar completamente no texto, mergulhar realmente no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 ao 25. Esse é o capítulo 2 de Gênesis. Então eu gostaria de falar com você, a gente começar agora, leia comigo aí, Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bom, é muito interessante a gente ver aqui que fala que Deus criou no 7º dia, ele descansou. Então, quando a Bíblia aqui fala sobre exércitos, está querendo dizer que a diversidade da criação é tão grande que ele compara aqui a um exército, né, de tantos animais, tantas plantas diferentes, tantos seres diferentes, aves, inclusive também o ser humano nesse contexto. A gente vê aqui a importância da variedade de seres que foram criados, que era realmente enorme. E em relação ao 7º, a gente vê aqui que foi instituído o 7º porque Deus descansou no 7º dia. Aqui esse texto aqui que nós estamos lendo, nessa versão bíblica, fala que Deus concluiu a obra, né? Acabou a obra no 7º dia e nesse dia ele descansou. Seguindo, a gente vê ainda também, talvez alguém já pergunte, não, mas 7º, sábado, 7º dia, vale lembrar que esse sábado, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, ela fala no livro de Êxodo, eu gostaria também que você lesse comigo, Êxodo capítulo 31, dos versos 12 ao 17, que fala sobre esse assunto. Que na verdade, o sábado, aqui onde está falando que descansou, veja que não está mandando que a gente guarde ou que a gente tenha que ter uma atenção a esse sábado. Deus o santificou. Significa que a gente também precisa ter um dia para descansar, como Deus descansou, a gente também precisa trabalhar, né? Tem gente que não quer, mas a gente precisa também trabalhar e também descansar.
como Deus fez. Mas o texto que fala sobre realmente o sábado, que eu gostaria de falar para vocês, isso, gente, eu gostaria que todos entendessem que é com muito amor, com muito carinho que eu estou falando aqui e apresentando os textos bíblicos, tá? Nosso objetivo aqui é levar a palavra de Deus e conhecimento para todo mundo. Só isso. E então a gente vai ler aqui Êxodo capítulo 31, dos versículos 12 ao 17. Leia comigo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Olha, ele está falando para quem? Para os filhos de Israel. Continuando. Para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. Olha, observe isso aqui. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel. Será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Então, esse texto aqui, para que vocês entendam um pouco sobre o sábado, para que a gente possa continuar ali, como a gente está lendo no capítulo 2 de Gênesis. E a gente vê também aqui a confirmação agora, na sequência do texto, a gente vê a confirmação da origem da criação, né? Exatamente como tudo fez Deus. E a gente seguindo, a gente vai ler agora aqui também, quero que você leia comigo, aqui Gênesis capítulo 2, do verso 4 ao 6. Olha o que está escrito aqui, a confirmação de tudo, toda a criação. Diz assim, leia comigo. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então aqui está a confirmação em Gênesis capítulo 2 de tudo que estava e que aconteceu e como Deus fez no capítulo 1, né? Estas são as origens dos céus e da terra. O homem precisa reconhecer sua dependência de Deus. Aqui é muito importante e eu gostaria de chamar até sua atenção para isso. Mais uma vez, nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, vamos ler. Capítulo 2 e versículo 7. Leia comigo. E formou o Senhor Deus o homem, de quê? Do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olhe, com essa observação, é interessante que a gente veja como o homem foi feito. Quem realmente é o homem? O que é o homem? A necessidade que o homem tem, tudo que o homem precisa e de onde vem. Quando Deus coloca assim, é bem interessante esse texto, porque ele mostra pra gente quem realmente nós somos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gente, nós não somos nada. Deus é tudo, Deus nos deu vida. Deus nos deu a graça de estarmos aqui. Deus me deu a bênção de poder estar aqui hoje falando para você a palavra dele. Nós não somos nada. Isso é para que o homem reconheça que realmente ele não é nada, ele é dependente, totalmente dependente de Deus. E a gente vê o fato de precisar de alimento, precisar de água, de oxigênio. Quem que nos dá? É Deus quem nos dá. Deus que nos fornece essas bênçãos, essa dádiva, para que a gente possa se manter aqui. É importante que a gente lembre que nós somos criaturas, que nós não somos criador. O pecado veio porque o homem queria ser, como a serpente falou, igual, ou como Deus, ou maior até que Deus, né? Ser como Deus, ter poder. É isso que aquele homem desejou e aquela mulher também desejou naquela hora. Mas nós somos criaturas, nós somos filhos de Deus,
criaturas de Deus. E isso a gente precisa entender e reconhecer o nosso lugar na criação. Nós não somos deuses. Nós precisamos dele. Nós temos o nosso lugar na criação. Deus está acima de tudo. Nós estamos muito abaixo, muito aquém. E nós podemos ver isso aqui, que é um texto bíblico que fala que é muito importante. Está lá em Salmos. Salmos, capítulo 8, dos versos 3 ao 9. Leia comigo aqui também na tela. Quando vejo os teus céus, o salmista falando, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Veja que até os anjos estão acima de nós. Nós estamos abaixo dos anjos. Nós somos tão pequenos que até abaixo dos anjos nós estamos. E de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Veja que Deus, mais uma vez, uma confirmação no livro de Salmos sobre quem é o homem. Como Deus tem o homem dentro de uma hierarquia, a gente está abaixo dos anjos. Nós somos realmente nada. Nós somos pó. E há tanta gente que cresce, que acha que é alguma coisa, que tem importância ao quadrado. Nós somos simplesmente pessoas que precisam ter Deus no coração e temer a esse Deus e respeitar e segui-lo e obedecê-lo e servi-lo com prazer. Porque nós não somos realmente nada. Mas nós temos uma importância muito grande para Deus. O jardim era maravilhoso, não tinha como o homem realmente pensar em pecar ou ficar triste no lugar daquele. Veja o que diz aqui na continuação, Gênesis capítulo 2, dos versos 8 ao 9. E fala assim, leia comigo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Veja que Deus colocou, deixou tudo pronto ali para que o homem vivesse bem, estivesse realmente à vontade naquele lugar, sem sentir falta de nada, sem ter necessidade de nada. O lugar era tão bom que Deus colocou um manancial para que o homem vivesse bem, para que aquele lugar vivesse regado o tempo todo, para que vivesse tudo verdinho, tudo florescendo, muitas frutas e ele vivesse ali tranquilamente naquele lugar lindo e maravilhoso. É engraçado aqui que a gente pode observar nos textos que seguem, Gênesis capítulo 2, do 10 ao 14, a gente observa aí, eu vou colocar na tela também para que você veja, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Justamente esse que está aqui nessa imagem que vocês podem ver. E a Bíblia continua no versículo 15. Diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então a gente vê aqui realmente qual o objetivo do homem. Esses rios deixavam aquele ambiente totalmente irrigado e maravilhoso. Tudo ali, frutas. Era realmente um ambiente muito, muito, muito bom de viver. Mas Deus colocou o homem lá para que guardasse, cuidasse e mantivesse aquilo ali. Aquele jardim não pertencia ao homem, não era dele. Ele estava lá, mas não era dele, não era posse, ele não tinha posse daquela terra, daquele ambiente, daquele lugar. Era a casa que Deus colocou e deu para ele morar. Olha que Deus deu uma casa super, hiper arrumada e organizada e bem abençoada para que Adão e Eva morassem.
Mas mesmo com aquela casa arrumada, organizada, eles não conseguiram dar conta daquilo e realmente resolveram fazer uma escolha diferente e abdicaram daquela casa. Esse pensamento a gente pode aproveitar e trazer para mim e para você. Como está a nossa casa? Como estamos cuidando do nosso lar? Como estamos cuidando da nossa família? Do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos familiares? É bom pensar e refletir. Será que às vezes eu só espero, só desejo que eles façam alguma coisa de bom para comigo? Ou talvez o problema é porque eles não fazem isso comigo? Ou a gente fica sempre esperando que o outro faça? E eu, o que é que eu tenho feito para aquilo ficar bem? Para que a nossa família, nosso lar esteja saudável e abençoado? E que a presença de Deus também esteja nela. Deixe Deus realmente tomar conta de você, ore a Deus, busque a Deus. Esse momento é um momento em que a gente entrega tudo a Deus e que Deus toma conta de todas as nossas ideias, nossos pensamentos, nossa vontade, nossas decisões. Que Deus abençoe sua casa mais e mais. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui e dizer o seguinte, para que esse vídeo não fique muito longo e muito extenso, devido à importância desse assunto, que eu não quero resumir porque realmente é muito importante cada versículo que a gente lê aqui, eu devo fazê-lo em duas partes. Fiz a primeira parte agora e vou dividir a outra e publicá-lo na semana que vem. Então a continuação do vídeo será feita na semana que vem. Isso para que facilite você a estudar, a olhar, analisar, voltar, não fique cansativo demais, para que você tenha um conforto ao assistir o nosso vídeo sobre o capítulo 2 de Gênesis.